A todo instante somos bombardeados com uma infinidade de filmagens surgindo nas redes sociais. E entre tantas gravações, muitas vezes passamos direto, sem nem perceber, por casos inacreditáveis, misteriosos e até assustadores, que parecem não ter uma explicação. Mas hoje não, porque hoje nós não vamos passar direto por esses vídeos não. E sim, conhecer os detalhes de alguns dos casos que são considerados os mais impressionantes e enigmáticos que estão ocorrendo pela internet. E, dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Enquanto cuidava da sua fazenda, esse homem na Índia viveu uma situação que, na opinião de muita gente, prova a existência de anjos da guarda. O tempo estava se fechando e parecia mesmo que um temporal estava para chegar. Mas o que o homem não esperava era que um raio caísse bem em cima dele. Algo que, sem dúvida, seria uma passagem só de ida para o além para a maioria das pessoas. Mas de alguma forma inexplicável, não para esse homem, que saiu ileso dessa situação. Assim que esse caso surgiu, muita gente comentou sobre o quanto o anjo da guarda desse homem é poderoso e estava atento naquele momento. E o próprio fazendeiro acredita em uma espécie de anjo da guarda que é presente na cultura dele. No hinduísmo, que é a religião do homem, acredita-se que cada pessoa tem uma entidade chamada de Deva, um espírito guardião designado para vigiar e proteger o indivíduo. Um ser que tem como objetivo proteger a pessoa ao qual ele é designado no nascimento durante toda a sua vida. Mas e você? Acredita que somos protegidos por forças além da nossa compreensão? Por favor, eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Após encontrar objetos bagunçados no seu quintal e garagem durante várias manhãs, o casal que vive nessa casa resolveu instalar uma câmera de segurança para descobrir quem estava invadindo seu quintal durante a noite e fazendo tudo aquilo. Eles só não esperavam assistir a algo tão apavorante e esquisito. Para sua surpresa e espanto, a câmera registrou o que parecem ser duas crianças brincando bem na frente da sua garagem. O que não faz o menor sentido, já que o casal não tem filhos. E não só não tem filhos, como nenhum dos vizinhos mais próximos tem crianças daquela idade. Ainda mais em dose dupla. O casal também afirma que o muro da sua propriedade impediria que elas conseguissem entrar ali sozinhas. Elas precisariam da ajuda de um adulto para fazer isso. Só que a câmera não registrou ninguém além dos pequenos, que ficaram brincando por ali durante alguns minutos até desaparecerem do nada, de uma forma tão misteriosa quanto surgiram. Após essa gravação, o casal conta ter notificado as autoridades locais, que seguem investigando esse caso em busca de descobrir quem eram aquelas crianças, como entraram e saíram dali, e principalmente, o porquê de terem feito isso. Um mistério que segue sem resposta, assombrando as noites do casal, que agora, ao invés de dormirem, ficam levantando a todo instante para olhar a garagem. Responsável pelo monitoramento das câmeras de segurança de um hotel, o vigia responsável pelo turno da noite se deparou com essa situação. Really weird. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, it is weird. And the elevator door is not even closing. Like she playing hide and seek or something. Durante a noite, essa mulher passa correndo pelo corredor e entra desesperada no elevador, parecendo estar fugindo ou se escondendo de alguém. E intrigado com aquela cena, querendo entender o que tinha acontecido, o vigia esperou seu colega de trabalho chegar para juntos investigarem esse caso.
E não demorou muito para descobrirem algumas coisas. A começar por essa sombra. Went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Because I'm thinking maybe somebody must be following her. So just keep watching the screen right here, man. I saw something that just... Because I'm thinking somebody's following her. Watch, let me fast forward. Watch this. Watch. See? Right there. Right there. I don't know what that This was. is crazy. How do y'all explain that? Somebody explain that to me. Analisando a gravação atentamente, os homens perceberam que, instantes após a passagem da mulher, essa sombra aparece no mesmo corredor, indo em direção ao local onde a mulher estava. Uma sombra que não parece ter qualquer razão de existir, já que não tem nada ali que pudesse produzi-la. E as bizarrices não param por aí não, porque um outro mistério seria gravado naquela mesma noite. And y'all think that's crazy? Keep watching like right by that door right there, by that table. Keep watching right over by there. Whole time I'm thinking somebody following her. So we trying to go over the film and just keep watching. Look. My hand is shaking. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from that table right there. Those are stones and those in bowls right there by that table. And that one of them stones just fell on the floor. And there's no way that should happen because there's no wind in there. Wind ain't even gonna do that though. This is crazy though. I don't know. Somebody's playing. Agora, vemos uma pedra de decoração ser jogada no chão, bem no meio do corredor. Segundo o que eles estão conversando, essas pedras ficam dentro dos vasos de decoração que aparecem por todo o corredor. Mas o problema aqui é novamente a falta de uma pessoa que pudesse ter jogado aquela pedra no chão. Assim como a sombra, os caras não conseguem nem imaginar o que poderia estar por trás do arremesso daquela pedra. E isso sem falar no mistério que se tornou o que aquela mulher teria visto que a deixou tão assustada e por que o elevador simplesmente não funcionou durante a tentativa de fuga dela. Uma fuga tão desesperada que, ao perceber que o elevador não iria funcionar, ela desceu pelas escadas de incêndio e saiu correndo do hotel sem nem olhar para trás, acabando com qualquer possibilidade dos vigias perguntarem a ela o que estava acontecendo. Sem a possibilidade de conversar com ela, esse vídeo se transformou na única pista para desvendar esse mistério. Que enquanto alguns acreditam que o hotel seja assombrado e que a mulher tenha experimentado um contato paranormal, outros já acreditam que a mulher estivesse alucinando sobre o efeito de alguma substância, e que o elevador não funcionou por uma pura coincidência, enquanto a pedra teria só rolado para o chão. Mas me diz, o que você acha? O que teria causado todos os eventos que vemos nessa gravação? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto atravessavam essa estrada que passa pelo Pique de Orizaba, no México, esse pessoal avistou e gravou algo altamente intrigante. Pico de Orizaba. Qué padre, sí. Una esfera. ¿Lo acercaste? Pero de aquí no. Aquí la estoy viendo. Wow, ahorita no me enseño. ¿Qué onda? Una esfera, mira. Ya viste. Ay, ¿Ya la se tapó la escondió? nube. No, fue la nube. Wow. Síguele viendo, Leti. Por si cuando se quita la nube todavía hay. Oh, para ver. O Pico de Orizaba é um vulcão mexicano que forma a montanha mais alta do país e a terceira maior do continente americano. E por isso mesmo vemos uma grande quantidade de formações de nuvens no seu topo. E é lá, em meio a essas nuvens, que vemos uma grande esfera metálica descendo vagarosamente até sumir por completo por trás da montanha, deixando para a galera daquele carro e mais todo mundo que se interessa pelos mistérios que surgem pelos céus, a pergunta do que era aquela esfera.
Ao passar nessa rua que atravessa um cemitério, os tripulantes desse carro autônomo acreditam ter comprovado uma teoria que viram na internet. Да, вот сюда, в горку поднимись. Да, все-таки могила, прикинь? Могила. Segundo a história, os caras viram em alguns fóruns que tratam sobre eventos paranormais que os sensores de movimento dos carros muitas vezes são capazes de detectar a presença de espíritos, mesmo que eles estejam invisíveis aos olhos humanos. Он развернулся, смотри. Он развернулся, прикинь? Да, к нам. Закрывай. Быстрее. E com o intuito de fazer uma verdadeira caça aos fantasmas, eles imaginaram que não havia lugar melhor para isso do que um cemitério, acreditando que esse seria um local povoado por almas que estão presas ao mundo físico. E foi assim que chegaram até esse cemitério, onde o sensor passou a detectar pessoas que não estavam lá. E para provar que não era só uma pane do equipamento, ainda pediram para que um deles descesse e mostrasse que o sensor detectava a presença do homem normalmente, assim como estava detectando a presença de pessoas que não estavam lá, fazendo o grupo de amigos acreditar não só que espíritos existem, mas que também podem ser percebidos por alguns tipos de tecnologias. Enquanto tomavam banho nessa cachoeira na Indonésia, esse casal acredita ter ficado frente a frente com uma sinistra lenda local. Conta a história que, nessa densa floresta da Indonésia, espreitando nas cachoeiras mais remotas, habita o Jurig Kai, um espírito aquático traiçoeiro e solitário. Com uma aparência que mistura formas humanas e de lagarto, ele se esconde na cortina de espuma e no barulho ensurdecedor das quedas d'água, esperando por viajantes incautos ou crianças desobedientes que se aventuram muito perto da borda. Sua tática é bem simples. Ele hipnotiza com a beleza do local ou imita o choro de um bebê para atrair suas vítimas para as águas turbulentas, onde as arrasta para o fundo para nunca mais serem vistas. Uma lenda apavorante que esse casal não só acredita ser real, como também acredita que tenha aparecido em seu vídeo nesse exato momento. Durante uma pedalada na estrada, esses amigos, sem perceber, gravaram algo que viraria assunto nas páginas de mistérios por muito tempo. Assistindo ao vídeo na velocidade normal, é impossível ver qualquer coisa de diferente. Mas passando em câmera lenta, fica nítida a presença de um objeto que passa por eles a uma velocidade absurda. Uma velocidade tão grande que, mesmo algumas pessoas sugerindo que foi apenas um pássaro, muita gente discorda, comentando que é impossível uma ave voar nessa velocidade. Além do objeto, seja lá o que for, também parecer ser maior do que um simples pássaro. Enfim, uma discussão que acabou chegando nas páginas que debatem sobre a possibilidade de estarmos sendo visitados por vida inteligente vinda de outro planeta. Quando avistou esse robô distribuindo pipoca nessa feira de tecnologia, a primeira coisa que esse homem pensou foi em fazer uma brincadeira com ele. Depois que fez a clássica piada de fingir entregar alguma coisa para puxar de volta depois, todo mundo riu e até o robô pareceu ter levado numa boa. Mas só pareceu mesmo, porque apesar de estar agindo no modo muito simpático, o robô era bem rancoroso e logo se vingou do cara.
Assim que vai entregar a pipoca, o robô, de forma surpreendente, faz a mesma coisa com o homem, numa demonstração impressionante de inteligência e raciocínio rápido, deixando bem claro que as máquinas estão cada vez mais parecidas com os humanos, o que de certa forma é assustador. Durante uma caminhada noturna, esse homem avistou algo no céu que muita gente está acreditando ter vindo de outro planeta. What in the ever-living is that? Oh my god, that's so scary. What is that? I'm not even tripping. Oh, that's so scary. Oh my god. Like, I'm not tripping, right? That's... What is that? That's in our sky right now. I think this is it. I think this is them aliens. O vídeo gravado no Texas mostra um curioso objeto luminoso girando no céu noturno com uma forma bastante incomum, diferente de qualquer coisa que estamos acostumados a ver por aí, sendo muito difícil de acreditar que se trate de um mero balão, drone e muito menos de uma aeronave comercial, como um avião ou helicóptero. Mas é aí que mora o problema, pois se não é nenhuma dessas coisas, o que mais poderia ser? E é essa questão que vem dando um nó na cabeça de muita gente que busca uma explicação para o que estamos vendo. Enquanto estava estacionado nessa rua, o motorista desse carro filmou uma baita ratazana fazendo algo inacreditável. Como se fosse o próprio Tom Cruise em Missão Impossível, a ratazana passa por um buraco minúsculo no portão, com direito a barriguinha pra cima e tudo, numa demonstração de inteligência e carisma impressionante, que prova mais uma vez o quanto os animais são espertos. Ao aceitar trabalhar nessa concessionária, o autor dessa filmagem até achou estranho a alta rotatividade de funcionários do local, mas jamais esperou que a razão era o lugar ser assombrado. No vídeo, o homem busca mostrar que dentro da caçamba parece ter alguém arranhando a lona, mas assim que abre o compartimento, não vemos nada e nem ninguém. Uma situação bem sinistra que, segundo o autor das imagens, só pode ser explicada por um fenômeno paranormal. E para completar a bizarrice dessa história, ele ainda conta em seu relato que, ao questionar o gerente sobre o que viu, acabou descobrindo que essa não é a primeira vez que coisas assim acontecem por ali. E já teve até funcionário que se demitiu no mesmo dia depois de ver uma pessoa dentro de um dos carros desaparecer em pleno ar. Ainda de acordo com o relato, o cara continua trabalhando lá e diz que ninguém faz ideia do que pode estar por trás desses fenômenos, já que, até onde se sabe, ali sempre foi só uma concessionária. Nada de cemitério indígena, antigo sanatório, hospital desativado ou qualquer um desses lugares que as pessoas tendem a julgar como assombrados. O que no final das contas só torna esse vídeo um mistério ainda maior, que permanece sem uma explicação definitiva. Ao parar para passar a noite em uma área de camping perto de uma floresta, o homem que vive dentro desse motorhome passou por uma experiência apavorante que muitos acreditam só poder ser explicada pelo sobrenatural. No meio da noite, a porta do motorhome, que nessa hora já estava trancada, começa a abrir e fechar violentamente,
como se alguém do lado de fora estivesse fazendo aquilo. O que seria até uma boa explicação, caso a câmera externa não mostrasse que não há nada e nem ninguém do lado de fora. Na tentativa de encontrar uma explicação para o apavoro que ele levou durante a noite, o autor da gravação conversou com alguns moradores locais no dia seguinte, e foi através deles que ele ouviu sobre uma lenda que poderia ser a resposta para aquele pesadelo. Os nativos da região acreditam na existência de um ser chamado de sussurrador, uma espécie de fantasma invisível que habita a floresta. Segundo a história, ele ataca campistas barulhentos com sussurros, frio repentino, arranhões que surgem do nada ou arremesso de objetos. Os moradores locais dizem que a única forma de proteção contra essa criatura é o respeito absoluto, que seria falar baixo, não destruir a vegetação, não caçar os animais e não poluir a floresta. Regras essenciais para apaziguar o espírito do sussurrador. Após conhecer a lenda, o campista saiu daquela floresta americana com uma nova visão de como deve se comportar nesses lugares. E mesmo sem poder afirmar com certeza o que aconteceu naquela noite, seja lá o que for, foi o suficiente para convencê-lo de que a lenda, no final das contas, pode ser real. Durante a saída do escritório onde trabalha, um homem filmou isso aqui acontecendo no céu. Quando círculos como esse surgem pelos céus, muita gente atribui esses fenômenos à fumaça saindo de chaminés de fábricas. Mas o curioso nesse caso é que o autor da gravação afirma não haver nenhuma fábrica, indústria ou qualquer outra coisa naquela região que pudesse explicar esse curioso anel que surgiu no céu da Venezuela no início desse mês, e que até o momento permanece um mistério que assombra os moradores locais. Enquanto explorava esse parque de diversões desativado no México, esse investigador do paranormal se deparou com algo bizarro. Em certo momento da gravação, algo sinistro acontece. De forma quase que imperceptível, o olho direito da estátua da Branca de Neve parece piscar. Algo que acontece muito rápido, mas que, como se trata de uma estátua, não faz a menor diferença a velocidade, já que nem mesmo deveria acontecer para começar a história. Porém, mesmo assim, temos a impressão de que aconteceu. E como o local já carrega ali uma certa fama de ser assombrado, isso só reforçou a crença popular de que o local possui lá os seus fantasmas. Após a publicação desse caso, o investigador do paranormal recebeu uma enxurrada de comentários afirmando que tudo não passou de uma ilusão de ótica causada pela luz, e que, na verdade, a estátua não piscou. Mas o homem afirma que a experiência que ele viveu naquele antigo parque foi bem além da suposta piscada da estátua, pois ele garante que a todo momento se sentiu observado, além do local todo ter sido tomado por um frio que surgiu do nada, e só parou depois que ele saiu de lá, o que ainda, segundo o homem, seria um forte indício da presença do sobrenatural. Recentemente, uma barbearia comum de Bangladesh foi o palco de uma situação que ninguém está conseguindo entender. Por alguma razão, esse barbeiro está fazendo todos os movimentos de quem está cortando o cabelo de alguém. Só que nós não vemos ninguém, pelo menos ninguém que seja visível aos olhos da câmera. O que na comunidade voltada ao estudo dos possíveis fenômenos paranormais
foi visto por alguns como uma manifestação fantasmagórica. Uma espécie de espírito errante que passou por aquele local sendo visível aos olhos dos funcionários de lá, mas não das câmeras. Já os mais céticos ao sobrenatural teorizam que o jovem barbeiro está fazendo é apenas praticar seu trabalho, fingindo atender um cliente imaginário para ficar preparado para quando alguém real chegar. E como no final das contas não se sabe maiores informações sobre esse caso, cabe a cada um de nós escolher no que acreditar. Quando se hospedaram em uma casa alugada por aplicativo, um grupo de jovens que passava as férias no local ficou curioso com uma porta trancada por correntes. E o pior é que essa curiosidade foi tanta que eles conseguiram abrir a tal porta, o que gerou as cenas bizarras que vamos ver agora. My bag's burning. Is it really? My bag. Oh my god. No, you're kidding. Stop. No, get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Marks up your back. Stop. No, you can't. Stop. You're giving me anxiety. Oh my god. You're kidding, right? You're kidding. Antes de tentar abrir a porta, os jovens perguntaram ao dono da casa o porquê daquilo, e ouviram do homem que aquele cômodo ficava trancado por causa dos vários fenômenos bizarros e inexplicáveis que aconteciam ali dentro. Fenômenos que faziam o homem acreditar que o quarto é assombrado. Mas ele ainda tranquilizou o pessoal, dizendo que eles poderiam dormir sossegados, porque seja lá que tipo de forças sombrias agiam naquele quarto, era somente lá dentro, nunca no resto da casa, e por isso o cômodo estava sempre fechado. Mas sabe como são os jovens, né? Essa história toda só atiçou ainda mais a curiosidade deles. E foi exatamente por isso que eles deram um jeito de entrar naquele cômodo. E assim que estavam lá dentro, um deles sentiu uma espécie de queimação na parte das costas. Algo que começou assim, sem qualquer motivo, já que ele não tinha encostado em nada. Mas mesmo assim, ao levantar sua camisa, todos viram essas marcas bizarras nas suas costas, como se algo tivesse arranhado o rapaz. My bag's burning. Is it really? My bag. Oh my god. No, you're kidding. Stop. No, get out. Get out. Get out. Get out. Marks up your back. Stop. No, you can't. Stop. You're giving me anxiety. Oh my god. You're kidding, right? You're kidding. Sem uma explicação lógica para o que havia acabado de acontecer, os amigos fugiram daquela casa na mesma noite, tremendamente arrependidos de terem se metido onde eles não foram chamados. Enquanto voltava para casa vindo do trabalho, o jovem tailandês que dirigia esse carro viu algo bizarro no seu caminho. Algo tão sinistro e inacreditável que, se não fosse pela câmera instalada no painel do seu carro registrando tudo, todos diriam que ele simplesmente enlouqueceu. พอไฟฟุบฟ้าแล้วแขนมันยาวเห็นป่ะแขนมันยาวมาก เนี่ เลย ย เพิ่งเข้าไปเลยอ่ะแต่ว่าไม่มีการเปิดประตูเลย มันเข้าไปในนี้นี่วะ Na escuridão daquela rua, uma figura surge correndo em direção a um grande portão, desaparecendo assim que se aproxima dele. E o mais sinistro é que o portão está completamente fechado, não tendo nenhuma brecha por onde alguém poderia ter passado, ainda mais tão rápido assim, tornando impossível a pessoa que corria ter entrado ali. A não ser que a figura que estamos vendo não seja uma pessoa, pelo menos não uma que ainda esteja viva. E é nessa ideia sombria que aposta o autor da filmagem. E não só ele, mas muitas outras pessoas que acreditam na existência do sobrenatural e que conheceram esse caso nas páginas de mistérios da internet. E isso não é tudo, porque para completar a bizarrice desse caso, aquele portão ali não é de uma casa, fazenda ou qualquer outra coisa assim não. Aquele portão ali é de um cemitério. O que eu nem preciso dizer que só reforçou a crença de que o jovem tenha conseguido de fato registrar um fenômeno sobrenatural enquanto voltava para sua casa. Quando encontraram essa maleta de metal enterrada no quintal de casa, esses irmãos esperavam que pudesse ser qualquer coisa, menos o que eles encontraram quando finalmente conseguiram abrir aquela maleta.
сюда. Оп. Вот сюда. Замеряется момент. Замеряется момент. Оп. Ребята. Просто гляньте. Ребята. Просто гляньте. Что там находится, в каком состоянии? Что там находится, в каком состоянии? Sem saber que cada batida naquela caixa era uma chance de que tudo fosse pelos ares, os caras conseguiram abrir a mala, só para descobrir que o interior dela estava repleto de morteiros utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Uma descoberta assustadora que poderia ter terminado muito mal para esses irmãos belgas, mas que felizmente os artefatos não explodiram e foram coletados em segurança pelas autoridades competentes. Atrás de comprovar as propriedades fantasmagóricas dessa antiga casa abandonada em Oman, o investigador do paranormal por trás dessa exploração brindou a internet com essa gravação. Sozinho, no meio da noite, dentro dessa casa que já foi o palco de relatos onde pessoas afirmam terem visto vultos correndo pelos corredores, sons de gritos e risadas ecoando pelos quartos e uma sensação contínua de estarem sendo observados, o autor da gravação se depara com essa porta batendo sem qualquer razão aparente. Tanto que o homem vai até o outro lado para mostrar que não tem ninguém causando aquele movimento. O investigador também compartilha em seu relato que, além de estar sozinho naquele lugar, não havia nenhuma corrente de ar que pudesse explicar as violentas batidas daquela porta, e termina por acreditar que o local seja de fato mal assombrado. Cansada de brigar com seu filho por chegar em casa e encontrar a cozinha totalmente bagunçada, a moradora dessa casa decidiu colocar uma câmera de segurança para ter certeza do que estava acontecendo, já que seu filho sempre negava que tinha feito a bagunça aos prantos. E no final das contas, foi isso aqui que a câmera acabou revelando. Quando assistiu ao que a câmera havia gravado, a mulher quase caiu para trás ao ver não só a porta da geladeira abrindo sozinha, como também os objetos e alimentos sendo arremessados para fora por uma força invisível para as lentes da câmera. Algo que, seja lá o que for, parece uma manifestação furiosa vista a violência com que joga tudo para fora da geladeira. Felizmente para o filho da mulher, a filmagem confirmou a sua inocência, mas deixou em aberto um mistério tão grande e sinistro que, segundo a história, a mulher e sua família se mudaram no mesmo mês, deixando para trás essa casa que, depois dessas imagens, muita gente passou a acreditar que seja habitada por forças além da nossa compreensão. Existem pessoas que são completamente céticas à existência de qualquer coisa espiritual, mas às vezes essas mesmas pessoas vivem situações que as fazem mudar de opinião. O homem que vemos nessa gravação relatou que nunca acreditou na existência do mundo sobrenatural e, por isso mesmo, decidiu alugar esse apartamento que estava sendo oferecido bem abaixo do valor de mercado exatamente
por causa dos relatos dos antigos moradores que diziam que o local era assombrado. Mas a opinião do homem mudou rapidamente quando as portas desse armário na sala fizeram um verdadeiro espetáculo medonho com batidas violentas que perturbaram o seu sono, a sua mente e as suas crenças. Pois agora, o homem conta acreditar que o apartamento realmente seja assombrado e não vê a hora de dar o fora dali. Durante uma festa junina, enquanto a criançada se divertia dançando em cima do palco, aconteceu uma situação tão estranha que estão chamando de falha na Matrix. Repara só nesse garoto aqui. Durante a dança, em certo momento, o garoto sai pulando por trás dos colegas, desaparecendo misteriosamente logo em seguida. E até aí, tudo bem, a gente pode até imaginar que ele parou atrás da galera que está ali. Ou pelo menos poderia imaginar isso, se ele não tivesse aparecido novamente, de uma forma ainda mais intrigante do outro lado do palco. Não é de hoje que a teoria das falhas na Matrix faz um grande sucesso na internet. Uma teoria que provavelmente você já sabe. Mas para quem ainda não conhece, é aquela que afirma que nós não estamos vivendo num mundo real, e sim numa simulação feita por computadores. Uma ideia insana e bem assustadora, que volta a ser debatida sempre que vídeos como esse, mostrando coisas que aparentemente não parecem ter uma explicação, surgem por aí, como se fosse uma grande falha na realidade. Um bug dentro do programa onde, segundo a teoria, nós estaríamos vivendo. Mas agora me diz, alguma ideia de como explicar o que aconteceu nesse vídeo? Se você tiver alguma teoria, por favor, compartilhe aqui nos comentários. Reunidas para passar a noite juntas, essas amigas decidiram passar o tempo brincando um jogo chamado Luzes Acesas, Luzes Apagadas. Uma brincadeira com uma regra muito simples, que consiste basicamente em uma pessoa apagando a luz e acendendo, enquanto a outra só pode se mover enquanto as luzes estão apagadas. Vendo a primeira garota jogando, a gente tem uma noção exata de como a coisa toda funciona. E percebemos também que durante todo o momento, não parece ter acontecido nada estranho ou extraordinário. Mas essa história toda toma um rumo muito mais bizarro quando a segunda garota começa a participar da brincadeira. Oh my god. Something fell, right? Yeah, it was sitting right here. And it just fell off? Okay. No, that's not that it flew off. There's no way it was here. Feel how heavy this is. No. Yes, it was sitting right here. Enquanto as luzes estão apagadas, um barulho forte ecoa pelo ar. E em um primeiro momento, a menina na luz até acha que a sua amiga bateu em alguma coisa. Mas logo elas descobrem que, na verdade, foi um objeto da estante que caiu aparentemente sozinho. E é a partir daí que as coisas só ficam ainda mais estranhas. Did you touch that? You shouldn't touch it. No, that's. I don't know. Maybe it was like. Wait. What? No. What is that? Oh my god! Oh my god! You guys! What the hell? That was okay. So no. What the cat is? Oh my god! Oh my god! Pouco tempo depois da queda do objeto, é o lustre que começa a balançar sem ser tocado por nada visível aos nossos olhos. E a cereja desse bolo assustador é a abertura, também sem qualquer razão aparente, da porta de cima do guarda-roupas, o que deixa as garotas apavoradas, tanto que elas fogem do quarto na mesma hora. Uma série de eventos que, segundo o relato deles, não tem qualquer explicação que eles possam imaginar. Mas existe uma crença que é muito comum nas páginas que debatem possíveis fenômenos sobrenaturais e que se encaixa perfeitamente no que vimos nessa história.
Muitas pessoas que acreditam na existência do mundo paranormal dizem que qualquer brincadeira ou jogo envolvendo a manipulação da luz e da escuridão poderia servir como um farol que atrairia espíritos próximos até o local da luz, como se estivessem sendo convocados ou convidados para aquele ambiente. E com base nessa crença, há quem sugira que a brincadeira de luz acesa, luz apagada das garotas acabou atraindo para perto delas alguma entidade que estava próxima daquele local. Uma crença de fato assustadora que, se tem ou não algum fundo de verdade, cabe exclusivamente a você escolher no que acreditar. Durante uma visita a esse ponto turístico na China, onde estavam dizendo que a fonte só libera água para algumas pessoas escolhidas, essa mulher ficou desesperada por não conseguir fazer cair sequer uma gota daquela torneira. Após ver todo mundo conseguir e ela nada, a mulher enfim percebe qual era o problema. O que antes estava sendo vendido como uma fonte mágica de água, na verdade é só um mecanismo ativado pelo pé que faz a água sair. O que agora parece bem óbvio, mas que para muita gente, incluindo a mulher na filmagem, foi um grande mistério por um bom tempo. Mas e você? Conseguiu perceber o segredo dessa fonte antes daquela mulher? Por favor, me conta aqui nos comentários que eu fiquei curioso para saber se você também cairia nesse truque. Ao reformar a sua casa, a chefe de cozinha Leninha Camargo se deparou com algo bizarro depois que o forro de gesso foi removido da área gourmet da sua residência. Dá uma olhada nisso aqui para ver o que vocês conseguem ver nesse vídeo e me falem, por favor. Marcado no concreto que ficava coberto pelo gesso, vemos essa face medonha, com direito a olhos e tudo, o que deixa a chefe bastante assustada e em busca de respostas. Respostas que ela recebeu através de uma médium. Segundo o que a médium disse, esse rosto macabro pode pertencer a algum espírito obsessor que passou por aquela casa, mas como não encontrou espaço, acabou materializando a sua presença no concreto em uma descarga de fúria. Uma ideia pra lá de sinistra que muita gente passou a acreditar depois de ver esse vídeo, enquanto os mais céticos sugerem que tudo não passa de um caso de pareidolia, que é o nome dado ao fenômeno de ver rostos em lugares incomuns, como em nuvens, cascas de árvores ou, nesse caso, no concreto. Mas e você? Qual explicação daria para o que foi encontrado na casa dessa chefe? Durante seu turno de trabalho nessa empresa que fica em Belém, o vigia viveu uma experiência tão bizarra que o fez se demitir no dia seguinte. Na filmagem feita pela câmera de segurança, vemos o homem se levantar como se estivesse conversando com alguém, e chegando a fazer vários movimentos com as mãos, como se estivesse encostando nessa pessoa. Só que como não vemos ninguém através das câmeras, o outro vigia, que é responsável pelos monitores, que nessa altura já estava extremamente confuso com o que estava vendo, perguntou ao homem o que ele estava fazendo, só para ouvir a história toda ficar muito mais sinistra do que já estava. Pois o homem que vemos na gravação alegou que estava revistando um dos funcionários que tinha acabado de bater seu ponto e estava indo embora. E a princípio, até achou que seu colega de trabalho estava brincando com ele ao dizer que não havia mais ninguém ali. Mas ao ver a gravação, ficou completamente apavorado por ter certeza absoluta do que viu. E sabe o que é o mais insano de tudo? É que o cachorro também parece que estava vendo alguma coisa, já que ele se levanta e parece estar cheirando alguém.
O que só deixa essa história toda ainda mais intrigante, já que mesmo que o vigia estivesse só fingindo, o cachorro não teria fingido junto. Um daqueles casos de arrepiar que anda fazendo até quem não acredita na existência do sobrenatural a pensar 2 vezes sobre isso, e que foi divulgada pelos próprios funcionários da fábrica. Lá debaixo da Cobitrans, parou na portaria, o guarda levantou, passou o detector de metal na frente, atrás dele 2 vezes, o cachorro levantou, foi dar a oferta do cara, cheirou, assim o cara, né, fez como se estivesse cheirando o cara, aí depois o cachorro foi e se deitou. Aí o pessoal do monitoramento foram lá com o guarda e perguntaram pra ele quem é que ele tava revistando. Aí o guarda disse, o cara que saiu agora. Eles disseram, não saiu ninguém não. Não saiu ninguém bateu o cartão, ninguém saiu não. Aí puxaram nas câmeras lá, levaram ele e mostraram na câmera lá. Ninguém, não parece ninguém. Parece ele revistando, parece o cachorro cheirando a pessoa, mas não parece a pessoa. Ele pediu demissão ontem mesmo, ontem foi ontem, não foi ontem, segundo, ele pediu demissão. Em um dos vídeos passados aqui do canal, nós vimos o intrigante caso de uma mulher que alega ter perdido a sua TV por causa do que as pessoas chamam de olho gordo, que seria uma espécie de superpoder do mal que algumas pessoas teriam de acabar com tudo aquilo que elas elogiam. E agora, surgiu uma nova história ainda mais curiosa sobre o tal olho gordo. Vocês acreditam em olho gordo? Olha esse pé de limão. Já mostrei pra vocês várias vezes colhendo limão aqui nele. Veio uma pessoa aqui em casa, pegou no pé de limão e admirou que tava bem carregadinho. Olha pra vocês verem o que virou o pé de limão. Até os limão. Secou tudo. Não ficou foi nada. Vocês acreditam ou não? Ó pra vocês verem. É coisa de admirar, viu? E era tanto limão que produzia, hoje tá assim, ó. Depois que a pessoa pegou, ó, secou tudo. Só ficou aquela galinha ali, ó, pequenininha. Mas eu acho que ela não vai à riba também, não. Porque aqui em cima tá tudo seco. Não ficou foi nada, ó pra vocês verem. Essa moça conta o quanto o seu pé de limão era bonito, até que uma pessoa que teria esse olho gordo pôr a mão e acabar com a árvore. E dando uma olhada na quantidade de limões que estão naquele pé, parece mesmo que ele era uma bela árvore, mesmo porque se estivesse assim toda seca há muito tempo, jamais teria produzido tanto. O que só corrobora a história dessa mulher, que agora eu tenho certeza que não vai mais deixar essa pessoa do olho gordo entrar na sua casa. E mesmo sendo impossível dizer com certeza que tal coisa exista e de que alguém tenha sido responsável pelo que aconteceu com a árvore, pelo sim ou pelo não, acho que ela vai preferir evitar. E quem pode culpá-la, não é verdade? É aquela velha história. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Quando o assunto são lendas urbanas sobre celebridades, uma das mais conhecidas é a história de que o cantor Michael Jackson não teria falecido em 2009 e estaria vivendo até hoje, segundo a opinião das pessoas que defendem essa ideia. E de lá pra cá, vários vídeos e fotos surgiram dizendo mostrar o Michael batendo pernas por aí. Vídeos como esse, registrado recentemente em uma praia. Apesar dessa ideia dele estar vivo ser defendido por várias pessoas na internet, no caso dessa gravação, a grande maioria levou tudo na brincadeira, imaginando que o que estamos vendo é exatamente o que parece, uma pessoa fantasiada de Michael Jackson dançando na praia. O que, apesar de não ser nenhum mistério, vale a menção por aqui por causa da lenda urbana que envolve essa figura tão marcante. E agora, nós vamos conhecer um caso insano filmado em uma montanha da América do Sul que você precisa conhecer. Mas primeiro, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo esses casos. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui, combinado? Muito obrigado pelo seu apoio e vamos em frente! O que para muita gente é uma grande aventura radical para se fazer nas férias, para a população da pequena cidade de Acácias, na Colômbia,
É quase que um meio de transporte oficial. Saludito vecina antes de irse. Tchau, que esté muy bien. Ahí va llegando. Nessa cidade que fica na altitude, os moradores perderiam muito tempo para descer usando as estradas convencionais ou até em uma linha reta passando pelo meio da floresta. Então eles tiveram a brilhante ideia de instalar uma tirolesa que transporta a população por cima de boa parte da floresta em instantes, poupando muito o tempo do pessoal, que agora consegue descer rapidinho. É inegável que esse método aí poupa um bocado de tempo. Mas será que todo mundo tem coragem de descer assim todos os dias? E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.